1 Samuel, capítulo 18, versículos 7, 8 e 9. Você que encontrou, ajude o irmão que está do seu lado a encontrar, para que todos possamos meditar na palavra do Senhor, que diz assim: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Pode se assentar, glorificando a Deus. Quando eu li para essa palavra que o Espírito de Deus falou hoje no meu coração, pastor Fabiano está viajando, era para ele estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Mas eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu quero que as pessoas que precisam ser abençoadas e ter uma mudança de vida vai na igreja hoje. Então você pode dizer para o irmão que está do seu lado: vai ter mudança, porque Deus te trouxe aqui hoje, aleluia. E eu falei para o Senhor: Jesus, só tem que ir lá na igreja hoje quem quer mudança de verdade, porque quem diz que quer e não faz, não adianta vir. E quando eu vi cadeira vazia, eu falei: tá bom, Jesus, me arrependi de ter dito. Mas se você veio aqui hoje, é porque tem algo de Deus para a sua vida hoje. O Senhor tem algo para fazer no teu coração hoje. Ele marcou um encontro com você hoje. Quando eu li essa palavra que o Espírito de Deus tocou no meu coração, eu falei: Senhor, que palavra forte, irmãos, porque todo mundo conhece a história do rei Davi. Foi o maior rei de Israel. Eu olho para a vida de Davi e eu não deixo de sentir um pouco de ciúmes de Davi com Deus, porque Deus disse que ele era um homem segundo o coração dele. E ser segundo o coração de Deus, irmãos, não é para qualquer um, não. Foi Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas foi um homem que desde quando era um adolescente já passou por perseguição. Era um menino que desde novo, dentro da sua casa, teve que conviver com situações difíceis. Igual muitos de nós aqui já enfrentamos situações difíceis. Essa semana eu ministrava com alguém e nós estávamos fazendo um estudo sobre aquele que é escolhido não tem escolha. E aí essa irmã dizia assim: você viu a pastora Ingrid ministrando que aquele que é escolhido não tem escolha? E como que eu posso dizer Deus me escolheu? Irmãos, quando o negócio é difícil, você é escolhido. Quando você tem que passar muitas lutas e provas, você fala: Senhor, por que eu de novo? Porque você tem uma escolha. E muitos de nós vamos falar assim: olha, mas eu não precisava passar por tudo isso que eu estou passando. E aí você faz uns questionamentos. Às vezes acontecem as coisas só na tua casa, acontecem as coisas só no meio da tua família, acontece um monte de coisa e você fica fazendo uns questionamentos. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: tem acontecido muitas coisas para você entender que eu te chamei e eu te escolhi. Não importa a sua idade, não importa tudo que você passou até hoje, Deus está dizendo aqui nessa noite: eu te escolhi. Davi foi um homem escolhido nos sonhos e nos planos de Deus. Saul foi um homem escolhido por Deus, mas no decorrer da caminhada foi um homem que foi perdendo seus valores, que no decorrer da caminhada foi perdendo a sua essência, até chegou um dia que Deus olhou do céu e reprovou a Saul. E eu quero dizer para você, você precisa ter um temor a Deus
você e diga: eu tenho te rejeitado. Irmão, porque você pode perder tudo aqui nesta vida, mas você não pode perder a presença de Deus, porque a presença de Deus é que faz você que está caído se levantar. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: ela é fraca porque não consegue. Às vezes nós olhamos para pessoas e dizendo: ela podia se esforçar mais. Mas eu tenho algo para dizer. A palavra do Senhor diz que não depende somente desta pessoa. É Deus que levanta, é Deus que exalta, é Deus que tira o homem lá do pó e coloca no lugar grande. Por isso que muitos de nós até pagamos preço para orar por alguém, porque não basta você aconselhar, não basta você mandar mensagem de WhatsApp, não basta você ficar lá chamando a pessoa, precisa que o Espírito Santo de Deus a convence. Sabe por quê? Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Irmãos, Davi foi um homem que Deus escolheu para substituir a Saul. Um menino que já desde a sua infância não desistia de crescer. Eu sempre digo para as minhas filhas, você sabe por quê? Porque às vezes a gente quer as coisas prontas, a gente não quer aprender. Às vezes a gente está com fome, quer sentar na mesa e ter o alimento ali. E muitos de nós precisamos ir para o fogão cozinhar. Muitos de nós precisamos ir trabalhar para nós conseguirmos ter aquilo que nós desejamos. E muitos de nós não queremos trabalhar. Muitos de nós não queremos fazer. Muitos de nós queremos as coisas na mão. E Deus está dizendo aqui nessa noite: você precisa se esforçar um pouquinho mais. Você vai ter o que você quiser, mas você precisa se esforçar. Davi, muita gente fala que Davi era feio. Davi não era feio, não. Ele só era ruivo e era magrinho. Eu tenho certeza que vocês preferem um homem magrinho do que um gordinho. Davi era um menino que não tinha preguiça. Os seus irmãos estavam sendo capacitados dias após dia. Eles trabalhavam, eles estudavam, eles estavam se preparando. Eu gosto muito de pessoas como o pai de Davi, que era um homem que mesmo que o filho que ficasse dentro de casa tinha que estudar, tinha que aprender etiqueta, aprender a arte da guerra, aprender inúmeras coisas. Se tem uma coisa que eu estou preocupado com a sociedade hoje, é porque os filhos não estão querendo aprender nada. É muito fácil hoje para uma pessoa dizer: eu sei fazer uma lasanha. Aí você fala: sabe, você já fez? Não, mas eu pesquiso no YouTube. O YouTube, ele te dá uma direção, mas fazer lasanha que alguém senta e fala: Jesus, obrigado, não é para qualquer um. Não basta você ter um livro de receita, você precisa colocar a mão na massa. E a Bíblia vai dizer que Davi desde pequeno não gostava de ficar em casa, porque todo mundo gosta de ficar em casa. Todo mundo gosta do serviço de casa. Todo mundo gosta de ficar fechado no escritório. Você gosta? Eu não sei qual que é o seu gosto. Eu não sei qual que é a sua vontade. Mas independente se é dentro, se é fora, o Espírito de Deus está dizendo: você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Davi era um menino que ainda adolescente estava se esforçando, cuidando das ovelhas do seu pai, protegendo. Passou por inúmeros inimigos, matou o leão, matou o urso, matou o lobo. E um dia, todo mundo conhece a história de Davi. Deus enviou o profeta Samuel na casa de Jessé e diz: é daqui que eu levanto um rei hoje. Você pode estar escondido, que Deus vai te encontrar. Você pode estar escondido, que o Senhor vai te encontrar. Os profetas Samuel estavam na casa
casa de Jessé, e a Bíblia vai dizer que o Senhor falou para ele: é aqui que você vai ungir um rei. Mas passa um, passa outro, passa outro, passa outro, até onde Samuel diz: acabou-se os mancebos, não tem mais Jó, porque até agora Deus não falou. Ele falou: tem mais um, mas que ele está lá, ele é menor da casa, ele é o franzininho, né? E quando Davi chega, não importa qual nome foram dado para ele, ele chegou e foi ungido a rei. Eu não sei se você entendeu, não importa o nome que disseram para você, não importa os palavrões que já falaram para você, não importa as palavras que já lançaram sobre sua vida, Deus te escolheu. Não importa que palavra foi lançada sobre a tua vida, Deus te escolheu. E Ele um dia te ungiu. E não importa o lugar, o momento, a situação, você é escolhido dele. Você pode glorificar Deus por isso? Irmãos, Davi foi ungido a rei e voltou para onde? Para o pasto. Ele voltou a trabalhar, porque a gente acha que quando o Senhor entrega a bênção para a gente, que ela acontece agora. Irmãos, quando Deus dá um filho para uma mãe, Ele fala assim: você será mãe, aí dentro do teu ventre tem uma criança que vai ser uma bênção. Passa daí uns dias, igual a Sabrina ali, que é o milagre do Senhor profetizado nesse altar. Foi profetizado que ela seria mãe, mas passou-se alguns meses, né, Sabrina? Agora só falta um. Só falta 1 mês e pouco, 2 no máximo, a Sabrina vai carregar a Ana Luísa nos braços. Sabe por quê? Porque essa é a promessa do Senhor. Só que a promessa que Deus deu para ela não concretizou na totalidade, mas o milagre está lá. A Ana está lá apertando a barriga dela. Ela vai virar de noite, ela sente que o milagre está lá. Ela está comprando roupa, o milagre eu não vi ainda, mas o meu milagre vai chegar. E é isso que eu tenho para dizer nessa noite. Às vezes você ainda não assinou o papel, não viu o seu milagre, mas ele já está vindo para você. Você precisa sentir, você precisa se preparar. Já pensou se a Sabrina, e você que já foi mãe, tá grávida lá, 9 meses esperando, não faz chá de bebê, não compra berço, não arruma quarto, não compra roupa. O dia que chegar o milagre, o que acontece? Vai ter que vestir qualquer coisa. Porque na hora que chegar lá no hospital ou aonde essa criança nascer, ele tem que pôr roupa, ele tem que dar mamar, vai precisar de fralda. Deus está dizendo aí, ó, prepara seu milagre, senão você vai passar vergonha. Dependendo dos outros, porque teu milagre vai chegar querendo ou não. Gerou, tem que nascer. Você crê que o seu sonho já está sendo gerado? Então vai nascer, prepara, organiza, porque o milagre está chegando. E Davi continuou trabalhando. Aí vem nessa palavra que eu estou dizendo. Irmãos, um determinado dia, os filisteus entrou em guerra com Israel. E eles fizeram um acordo para morrer o mínimo de pessoas possível na guerra. Qual que era o acordo? Vamos pegar um homem meu e um homem seu, e esses dois vai guerrear. E quem vencer, venceu a batalha. Combinado? Combinado. Porque tem batalhas, irmão, que a gente acha que é com todo mundo da casa. Todo mundo tem que vestir a camisa. E Deus está dizendo: eu quero um soldado nessa casa. Você precisa de um. Porque às vezes você está dizendo: eu não tenho apoio, eu não tenho ajuda, ninguém vai, ninguém faz. E Deus está dizendo: você, eu te escolhi. É você que vai guerrear, é você que vai lutar, mas sozinho, Jesus, Ele te deu a força e a coragem. E aquela canção que os adolescentes cantam diz assim: seja forte e corajoso, não temas e não desanime, eu sou teu Deus, te escondo em mim. Diga pro irmão do lado: seja forte e corajoso, não temas e não desanime, eu sou teu Deus, te escondo em mim. Tem
situações que a gente acha, meu Deus, eu estou apagado, eu estou escondido. Dê glória a Deus, é Ele que tem te escondido, porque tem situações que você vai precisar realmente ficar escondido. Tem situações que você vai precisar esperar o cumprimento da promessa. Irmão, Saul estava ali liderando aquela guerra porque ele era o rei de Israel. E diante de todos aqueles soldados, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Por quê? Porque Golias era gigante, 3 metros de altura, um homem poderoso. E eles estavam ali há mais de 40 dias nessa guerra. E um dia Jessé fala para o filho menor lá no meio do pasto: meu filho, seus irmãos estão muitos dias lá naquela guerra. Eu preciso que você vá levar comida para eles, um lanchinho para eles comer algo diferente. E Davi tranquilamente fala: me dá marmita que eu tô indo lá levar. Irmão, sabe o que isso me ensina? Você pode até ter unção de rei, mas você está disposto a fazer coisas pequenas também. Porque muitas pessoas no lugar de Davi iam dizer: pai, que é isso? Deus me ungiu rei. Eu vou lá de jeito nenhum levar marmita, entregador de marmita. Eu, pai, pelo amor de Deus. Não é assim que muitas pessoas agiriam? E Deus está dizendo aqui nessa noite: não menosprezes os trabalhos pequenos. Sabe por quê? Porque essa sua entrega, você não sabe o que vai acontecer. Irmãos, Davi pegou a marmitinha de comida e lanche e foi lá na guerra levar para os teus irmãos. Mas Davi, quando estava indo, ele ouviu algo que aquilo incomodou o coração. Ele ouvia um homem desaforado gritando: não tem homem aí não! Eu louvo a Deus pela vida dos homens, mas eu vou dizer uma coisa: os homens têm sangue quente. Davi tinha sangue quente. Tem um aqui dizendo que não tem sangue quente, aqui na frente. Você conhece algum homem aí que não tem sangue quente? Esse tem, irmão. Qualquer coisa eles ficam nervoso. Qualquer coisa eles ficam bravos. Qualquer coisa eles querem matar. Se você pedir para qualquer um dos homens que está aqui: vamos ali te dar um soco na cara, ele fala: eu que dou primeiro. Você está achando que homem foge? Se uma mulher falar que vai bater na outra, a maioria fala: vaza correndo para casa. Eu sou uma. Estou lá em casa se alguém falar que vai me bater. São poucas as mulheres que falam: vem que eu te bato também. Mas homem não, está no sangue. E a hora que Davi viu dizer: não tem nenhum homem, porque eu vou falar, se eu gritar aqui, essa igreja não tem homem não. Tem um monte que vai apelar, vai dizer: mas eu sou homem, essa mulher não enxerga que eu sou homem? Porque está na índole do homem dizer: pô, eu sou homem. Quer que eu prove para você que eu sou homem? Se tem uma das coisas que o homem tem prazer, é mostrar que ele é homem. Dá glória a Deus pelos homens. Dá glória a Deus, aleluia, pelos homens. Porque Deus fez eles a si mesmo, forte, corajoso, sem medo de guerrear. E Davi está lá enfrentando o sol quente para levar a marmita, e ainda tem que ouvir alguém dizer que não tinha homem naquele país. Ele falou: o quê? Não tem homem? Ele chegou lá para entregar a marmita e falou: vocês estão ouvindo um homem gritando lá e dizendo que aqui não tem homem? Eles dizem: nós estamos ouvindo, mas não tem nenhum corajoso para ir lá enfrentar ele. Davi falou: quê? Não, se vocês não vão, eu vou. Irmão, sabe o que me admira? É a coragem de Davi. Não tem tamanho. Igual muitos filhos surpreendem os pais. Eles nem têm tamanho, eles falam: eu estou indo. Eu sou uma pessoa bastante medrosa. Se eu ouvir um barulho de noite, eu enfio debaixo da coberta, escondo atrás da porta, faço qualquer coisa. Tem alguém parecido comigo aí? E lá em casa, desde pequena, a Jennifer, minha filha, se eu ouvir um barulho, ela falava: mãe, eu vou lá fora ver. Eu: não vai não, menina. Ela sempre teve coragem de ir lá fora ver o que está acontecendo. Eu não vou de jeito nenhum. Mas sabe o que isso significa? Que você não é igual a todo mundo. Que cada um tem a sua limitação. Mas que tem coisas que você precisa começar a trabalhar as suas limitações. Porque às vezes, por causa do nosso medo, e por causa daquilo que te amedronta, por causa daquilo que é desconhecido, você deixa de ser abençoado.
Você deixa de receber muitas coisas porque você não tem coragem. E a Bíblia diz que naquele momento em que Davi, ele decidiu ir guerrear lá com Golias, o irmão dele falou: você está doido, moleque? Já criticaram ele, você não tem tamanho, você nem homem formado não é ainda. E eu quero dizer algo para você. Quando a gente tem um sonho, um desejo, uma vontade, algo que desperta em nós, sempre vai ter alguém: você está doida? Você não está pronta. Você não tem dinheiro para isso, você não tem perna para isso, você não sabe nem cantar, você não sabe nem dirigir, você não consegue nem fazer isso. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso de alguém. Que não está na hora, que você não tem jeito, que você não tem potencial, que não é a hora, que não é o lugar. Mas Deus está dizendo: não escuta o que os outros estão dizendo, não. Escuta aquilo que eu coloquei no teu coração. Davi era um homem que ouvia a voz de Deus. E quando ele foi confrontado pelo seu irmão, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 19 que Davi olhou para a cara do irmão e virou as costas e saiu. Davi falou assim: não adianta eu te convencer aquilo que você não vê como eu vejo, você não sente como eu sinto. Irmãos, Davi estava ali angustiado porque estavam dizendo que ali não tinha homem e ele se achava homem. De que adiantava ele ficar discutindo com o irmão se o irmão não sentia como ele? De que adiantava ele ficar batendo boca? Saul até quis desencorajar a Davi. Davi, eu tenho roupa de soldado, mas não te cabe, meu filho, você não tem peso suficiente. Irmãos, o que é de amigo? Pessoas que vão tentar desencorajar você por um plano, por um propósito que Deus colocou no seu coração, não está escrito. Não vai caber na sua agenda aí, se você for escrever o nome de tantas pessoas que já foram contra o propósito de Deus para a sua vida. Mas Deus está dizendo: ouça o que eu tenho para você. Esqueça as vozes ao seu redor. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi estava na mão uma funda e ele estava na mão pedras. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que as mãos, os dedos de Davi eram muito abençoados. Coloque a sua mão assim sobre seus olhos, assim. Será que você pode dizer se suas mãos são abençoadas? Já saiu milagre dessas suas mãos aí? Já saiu bênção desses dedos aí? Davi era um homem tão abençoado nas mãos. Davi segurou a pedra que matou o gigante Golias. Davi tocava a harpa e o diabo sumia. Davi foi um homem que olhava para suas mãos e valorizava. E Deus está dizendo: quantas vezes eu já usei a sua mão para abençoar pessoas, e você acha que nunca fez nada e nunca foi valorizado. E Deus está dizendo: eu renovo a unção sobre as suas mãos. Aonde você colocar as mãos, o Senhor vai prosperar. É algo que todo mundo faz, mas na tua mão será diferente. Todo mundo pega, eu posso fazer igual, mas Deus disse: eu te trouxe aqui para dizer: você não é igual todo mundo. A sua mão tem unção, os seus dedos têm unção. Muita gente fala: Davi foi lá despreparado. Irmão, Davi não foi despreparado. Davi tinha uma funda. E para quem não sabe, a funda era um instrumento de guerra. Toda batalha sempre era dividida em 3 partes. Era a turma que ia com espada, com a funda e com a lança. Aí tinha os outros que iam com os cavalos, e tinha a infantaria que ia sempre com o escudo e mais uma espada na frente. Existia toda a guerra quem ia com funda para lançar as coisas. A Bíblia vai dizer que o rei Saul, ele veio da tribo de quem? Alguém sabe a tribo do rei Saul? A tribo de Benjamim, um dos filhos de Jacó. E Jacó profetizou na vida de Benjamim, dizendo que ele esmagaria, que ele era o lobo que esmagaria. Quando
você vai lá para o livro de Crônicas, você vai ver que a história do rei Saul, a família do rei Saul, ela era especialista em funda. Em Crônicas 14 vai dizer que a família de Saul não perdia nenhuma batalha, mesmo na mão direita, mesmo na mão esquerda, eles usavam a funda e venciam batalhas. Aí quando eu olho para aquele cenário do povo de Israel com os filisteus, quem tinha a experiência em funda? Quem, gente? Saul. A tribo de Benjamim tinha a experiência. Todos eles usavam isso para as guerras. Mas aonde estava Saul quando Golias afrontava o povo de Deus? Sabe o que eu vejo nessa história? Não basta você ter experiência se você não tem disposição. Davi veio da tribo de Judá. Davi, ele não tinha experiência em funda, mas ele tinha disponibilidade. Eu não sei se muitas pessoas aqui vai dizer assim, não, mas eu estou esperando o convite chegar, eu estou esperando a oportunidade aparecer, e Deus está dizendo, faça as pequenas coisas, seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Porque às vezes você fala assim, eu treinei, eu capacitei para isso e até agora nada. E Deus está dizendo, mas você tem disponibilidade? Você tem coragem? Você tem sido forte? Você tem sido corajoso? Você não tem escolhido o que fazer? E Deus está dizendo, não escolha o que fazer, faça aquilo que eu te coloquei para fazer. Porque às vezes o seu inimigo, ele tem mais capacidade que você, ele tem mais estrutura que você, ele tem mais dinheiro que você, ele tem mais oportunidades que você, mas o que ele não tem é o teu Deus. O que ele não tem é a vontade que está no teu coração. O que ele não tem é o ânimo e a força de se levantar. Pode ter dinheiro, pode estar no lugar, mas Deus diz que o lugar que é teu, é passageiro. Deus te honra e te levanta. Era passageiro, quem estava no trono era Saul, mas quem tinha a unção de rei era Davi. Irmãos, Saul tinha motivo para invejar a Davi? Não, quem era rei? Ele. Quem era Davi? Pastor de ovelha, menino, moleque, que vivia lá no meio do mato. Às vezes você não consegue entender. Tem pessoas que têm muito mais do que você, mas inveja quem você é. Tem pessoas que têm posição muito mais elevada do que você, mas gostaria de estar no teu lugar. Tem pessoas que têm a mesma profissão que a sua, mas não chega a seus pés na capacidade que Deus te deu. E é essa pessoa que jamais deveria se levantar contra a tua vida, porque ela está um pouquinho mais alta, é a que que levanta. Mas eu vou dizer algo, o diabo se levanta, mas para cair. O diabo se levanta para... Você consegue enxergar a gente caindo? Eu consigo visualizar a gente caindo. Eu consigo visualizar pessoas que se levantaram caindo. Saul não tinha motivo para isso. Mas o que eu quero alertar o teu coração, não menospreze os momentos baixos que você está vivendo, e não as pequenas coisas que você tem que fazer, porque uma oportunidade pequena é o caminho para você chegar onde Deus quer. Davi saiu como entregador de marmita, voltou como rei, voltou casado, voltou guerreiro e assumiu o trono. Davi não saiu de casa para lutar com Golias, ele saiu de casa para entregar marmita, mas no caminho o Senhor preparou todas as coisas.
todas as coisas o Senhor tem preparado. Ele não preparou só para Davi, Ele prepara para você, por amor a você, porque o Senhor nos chamou. Deuteronômio vai dizer lá no capítulo 28, que bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor está dizendo para você que se você quiser, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Irmão, Saul não precisava ter inveja de Davi, mas tinha. Quantos irmãos têm inveja do próprio irmão dentro de casa? Quantos vizinhos têm inveja do vizinho? Quantas pessoas da mesma profissão têm inveja de você? E você não consegue entender, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem diferenciar as coisas. As pessoas levam para o pessoal. E Deus está dizendo, eu te chamei para ser diferente. O pessoal que você tem que levar é Jesus. A sua guerra não é contra a carne, é contra o diabo. Uma das coisas, o maior inimigo de Davi, se as pessoas forem observar, muita gente vai dizer, o maior inimigo de Davi foi Golias, sim ou não? Matou um gigante. O maior inimigo de Golias, de Davi, foi o lobo. Qual lobo, irmã Érica? Saul. Saul, da tribo de Benjamim, era considerado um lobo. Sabe quantas vezes Saul tentou matar a Davi? Diga para o irmão do lado, você não sabe. Você não sabe. 21. Responde para ele, 21. Você está achando que o seu inimigo tem pouca força? Se você achar bobo você, porque seu inimigo tem muita força. E ele vai tentar 1, 2, 3, 10, 20, 21 vezes. Ele vai tentar, mas ele não pode tocar na tua vida, porque Deus tem uma promessa para você, e você não vai morrer sem ser honrado. Pode levantar 1, 10, 21 vezes, que todas as vezes ele irá cair, ser envergonhado. E uma das coisas que me chama muito a atenção, porque o lobo, ele faz parte da bandeira da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim tem lá na sua bandeira a fisionomia de um lobo, Saul. E o que me chama a atenção e meu coração se alegra, porque a tribo de Judá também tinha um animal exposto lá, e que é... Você sabe qual que é o animal que simboliza a tribo de Davi? É o leão! O leão da tribo de Judá! Jesus foi considerado o leão da tribo de Judá, porque somente o leão, ele vai lá e destrói o lobo. Tanto que a Bíblia diz, e aquela canção diz assim, que ruja o leão e que a terra diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça na majestade de Jesus. Sabe quem vai reinar na tua casa? O leão. Sabe quem vai reinar no seu trabalho? O leão. Sabe quem vai entrar e destruir o lobo que está tentando destruir tua vida? O leão da tribo de Judá. Você não está sozinho. Tem um leão que vai vir atrás e vai devorar todos os teus inimigos. Irmão, Davi, sabe o que ele fazia? Era fugir do inimigo dele. Saul queria matar a vida dele. Irmão, Saul jamais poderia querer matar a vida de Davi, porque Saul deu a filha dele em casamento. Saul era sogro de Davi. Mas por causa dos outros,
a ira se acendeu no coração de Saul, que são os versículos que eu li. Um belo dia, algumas irmãs, algumas mulheres queriam honrar os dois. E a Bíblia vai dizer que elas fizeram um hino. E numa festa elas cantavam: porque Saul matou milhares. E ele todo feliz da vida, honra, né? Todo mundo ali dizendo: olha, você, Saul, matou milhares. E elas cantando. E aí rodando e dizendo: e Davi matou 10 milhares. Aquilo se acendeu uma fúria e uma inveja na vida de Saul, que ele falou: quê? Se o homem é bem mais forte do que eu, tanto que Saul vivia tão perturbado que tem dia que ele conseguia dormir somente se Davi tocasse a harpa para ele. Davi podia estar longe do palácio que ele mandava buscar e só conseguia dormir quando ele tocava. Sabe por quê? O inimigo pode achar que destrói tua vida, que fala o que quer, mas se tem uma coisa que ele não consegue é dormir em paz. Já diferente de Davi, que mesmo sendo perseguido, que mesmo fugindo, que mesmo passando situações difíceis, mesmo Deus dizendo: o trono é teu. Ele casado com mulher, teve que muitas vezes deixar a tua família para não ser morto. Mas ele escreveu o Salmo de número 3, que vai dizer: em paz eu me deito e durmo. Você pode glorificar a Deus e pedir para o Senhor que tudo aquilo que está atrapalhando o teu sono nessa noite seja derrubado, barreiras sejam quebradas, para que você possa deitar a tua cabeça no travesseiro e dizer: eu tenho paz, eu tenho paz. Irmão, você pode ter inimigos de monte, mas você precisa paz. E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre o teu casamento, um tempo de paz. Sobre a vida da tua família, eu declaro paz. Sobre teus negócios, eu quero declarar paz. Começa a dizer: Deus, eu preciso paz. Paz no meu coração, paz na minha alma, paz quando eu ligar para alguém, paz quando eu conversar com alguém, paz quando essa pessoa entrar na minha casa. Eu quero ter paz quando eu sair na rua e Deus está dizendo: você vai ter paz. Eu declaro sobre a tua vida paz, porque Deus te chamou para andar de cabeça erguida. Cabeça erguida. Ore me anda na maçu. Deus está dizendo aqui nessa noite: o diabo quer envergonhar a tua mente e o teu coração. Davi não se deixou mudar. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração blindado. Davi tinha uma mente blindada. Irmão, Saul, quando Davi foi lá para matar aquele gigante, além de ter brigado com o irmão, além de Saul ter desanimado a Davi, quando ele chega na frente de Golias, você sabe o que o inimigo tenta fazer com Davi? Usar a mente dele. Você sabe por que você está ferido na guerra? Porque o diabo conseguiu entrar na tua mente e colocar um monte de mentira aí. E quando o diabo ganha a sua mente, é um problema. Você sabe o que Golias disse para Davi? Você está achando que eu sou cachorro? Você vem em mim com um pedaço de pau e umas pedras? Davi falou: não quero nem saber o que você está falando. Se eu estou certo ou não, eu vou a ti, em nome do Senhor. Esse inimigo da tua alma tem que sair da tua mente e do teu coração hoje, para dizer que ele diz para você que não tem jeito, que acabou, que é desse jeito mesmo, que você tem que aguentar a vergonha, que você tem que aguentar a humilhação. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: você não tem que aguentar nada, porque o leão da tribo de Judá, ele levou sobre si
si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo dele te traz paz aqui nessa noite. O diabo pode achar que perdeu, mas o sangue de Jesus que foi derramado foi para te trazer alegria. E o Senhor terá grande escape sobre a sua vida, trará grande escape sobre você, trará grande resposta sobre a tua casa. Você vai entender a partir de hoje que as coisas vão se encaixar, porque você será como Davi. Seus braços serão soltos hoje. Você crê que seus braços serão soltos? Que os seus dedos vai voltar a escrever? Que o desejo de fazer a vontade de Deus vai voltar aí? Mesmo quando o diabo tem arrancado, tem dito, você será humilhado, você não tem jeito, nada do que você fizer vai adiantar. E Deus está dizendo, vai adiantar sim, porque você vê o hoje, mas o Senhor está no teu amanhã. O Senhor está no teu amanhã. E nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida irá prosperar. Nada vai prosperar. O dia pode achar que perdeu, que você já está perdido. Perdido está ele. Porque você pode não ter dinheiro hoje, mas a porta está se abrindo. Você pode falar, Senhor, eu não tenho uma saída. Deus dará saída. Você pode dizer, Senhor, eu não tenho mais argumento, que o argumento está chegando. Aleluia. Se coloque em pé para nós adorarmos o nome do Senhor. E enquanto nós adoramos o nome do Senhor, seja profeta de Deus, porque o Senhor tem dado um escape sobre a tua casa. O Senhor está dando um escape sobre a tua profissão. O Senhor está dando um escape sobre os teus filhos. Levanta a tua mão agora, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus, essa mão levantada agora saiu da sua casa, que poderia estar assistindo o Fantástico, que poderia estar vendo mensagem, que poderia estar organizando a casa para amanhã, segunda-feira, mas ela veio aqui nessa noite, e a tua palavra diz que ninguém que chega ao Senhor sai de mão vazia. Enche essas mãos agora, Jesus, enche esse coração, enche agora do teu Espírito Santo a tua igreja, enche agora esses celeiros, enche agora, Deus de amor, enche agora de paz, enche de paciência, enche de prosperidade, Senhor. Começa a orar e agradecer a Deus, porque o inimigo ele pode se levantar, mas ele já caiu. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Ele pode se levantar para te envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo O braço do Senhor, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, qual tem muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. ouça a voz do Senhor, Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. louve ao Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar,
porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Abrace a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: receba o livramento do Senhor hoje. Receba o escape do Senhor hoje. Profetize na vida dele. Profetize na vida dessa pessoa algo de Deus. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir. O escape chegou lá em casa. O escape chegou na minha conta. O escape chegou lá na minha casa. O escape chegou na vida dos meus filhos. O escape chegou no meu futuro. Creia que o Senhor já está trazendo as nuvens que vai te dar um alívio. Está trazendo a chuva que vai regar a tua terra. Ouça a voz do Senhor. Pai, eu quero declarar sobre a vida da Igreja Batista Unida um novo tempo na vida dessa pessoa que veio aqui hoje. Que ela saia renovada, que ela saia tocada, que ela saia transformada, que ela saia cheia de fogo, que ela saia cheia de alegria, que o Senhor restaure a paz, que o Senhor passe ela desse momento de vergonha, que o Senhor passe ela da dificuldade, que ela consiga, Pai, realizar os propósitos do coração, que o Senhor chamou ela. Pai, o Senhor é o leão da tribo de Judá. Pai, despedaça os nossos inimigos, porque o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. E eu tomo posse, Senhor, da promessa que o Senhor fez na vida da tua igreja, porque tua palavra diz que o Senhor é um Deus que cumpre promessas. O Senhor é um Deus das nossas famílias. O Senhor é um Deus que nos salvou. E eu te agradeço por este milagre, hoje. Eu te agradeço por essas famílias hoje. Eu te agradeço porque viveremos um novo tempo, Senhor. E aí você vai terminar louvando o Senhor comigo um pedaço do hino assim, ó. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Olha essa palavra. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Você vai viver do que você crê. Mas vivo. Você vai viver do que você crê. Irás prover de novo. Aplaude o Senhor. Aplaude Ele nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Senta por 2 minutinhos. Aleluia. Vamos para os nossos avisos rapidamente. Amanhã nós temos aula de música, né? As vagas já esgotaram.
Segunda-feira, aula de instrumentos, né? Então, quem está fazendo aula aí, se dedique, né? Porque se faltar 2 aulas seguidas, vai perder a vaga e vai entrar o próximo que já está na fila. Amém? Terça-feira nós temos pequenos grupos. Cadê os líderes? Fiquem em pé os líderes aí. Nós temos 16 pequenos grupos e até o final do ano nós vamos ter 20 pequenos grupos. Já tem mais 2 agora em setembro que vai multiplicar. Amém? Um de homens e um normal, né? Então já tem mais 2 agora, vamos para 18. E eu acredito que ainda vai passar de 20, hein? Você crê? Glória a Deus, amém? Aleluias. Quarta-feira nós temos uma campanha abençoada. Qual é o nome da campanha? Quem precisa viver o sobrenatural de Deus? Sobrenatural é aquilo que eu não posso fazer e você não pode fazer, mas Deus pode fazer. Amém? Às vezes você não pode mudar a situação da sua saúde ou a situação da saúde de alguém da sua família. Você não consegue abrir uma porta de emprego melhor para você, mas Deus consegue fazer o sobrenatural. Então, aquilo que eu e você não consegue fazer, Deus pode fazer. Então, venha participar dessa campanha. 7, quarta-feira, né? Todas às 7, vem certinho, faz esse compromisso com Deus e Deus fará um milagre na sua vida. Amém? Quinta-feira nós temos tarde da bênção, às 17 horas. Venha buscar o Senhor. Sexta-feira nós temos ensaio do Ministério de Louvor. Sábado nós temos os ensaios normais, todos os ensaios, segue normal. Domingo nós temos escola dominical e culto da família, amém? Pastor Fabiano está em Santa Fé do Sul, terça-feira ele vai para Rio Preto fazer uns exames. Ore pela vida do seu pastor, amém? Coloque-se em pé, vamos agradecer a Deus pelo nosso culto. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a vida de cada visitante. Que essa possa ser a melhor semana da sua vida. Você crê nisso? Então vai para casa com a convicção de que essa será a melhor semana da sua vida. Que amanhã comece um novo mês na sua vida, uma nova história, uma nova semana, que tudo de melhor o Senhor fará por você. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós queremos agradecer por esse culto. Obrigada, Senhor, por cada louvor. Obrigada por cada grupo que louvou o Teu santo nome. Obrigada pela palavra ministrada, Papai querido. Meu Pai, eu quero pedir que o Senhor permaneça conosco, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Fica conosco, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, Maranata. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Não saia sem cumprimentar seu irmão.